Fala, gente boa de Deus, boa tarde. Hoje eu estou meditando na segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. O capítulo é o capítulo 11, a partir do versículo 22. O apóstolo Paulo aqui, ele está defendendo o seu apostolado em comparação ao apostolado dos outros apóstolos que foram antes dele, aqueles que andaram com Jesus, como Pedro, Tiago, João. Então, Paulo começa a defendê-lo e dizer assim: eles são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. Eles são descendência de Abraão? Eu também. Eles são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. A história diz que pessoas, elas recebiam 39 açoitadas, porque o corpo humano não suportaria mais do que 39. Acima de 39, correria o risco de morte. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu 5 vezes quarentenas de açoite, menos 1. Ele recebeu 39 chibatadas 5 vezes, dos judeus. Ele fala: uma vez fui açoitado com vara. Isso pode ser dos gregos, dos gentios, dos romanos. 3 vezes bateram em Paulo com varas. Ele fala: 3 vezes eu sofri naufrágio. Se você, na verdade, na época de Paulo, planejasse uma viagem de navio, talvez você não iria, porque Paulo sofreu 3 vezes naufrágio. Ele fala: uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas que me acontecem no corpo, no exterior, me oprime cada dia o cuidado que eu tenho por todas as igrejas. O apóstolo Paulo, ele fala que ele passou por tantas e tantas provações e lutas, mas você percebe que o Espírito Santo era aquele que capacitava Paulo a não desistir, a não parar. Porque uma coisa que nós não podemos é parar. Uma coisa que nós não podemos é retroceder. E quando eu falo que nós não podemos, é porque nós temos uma graça que nos sustenta. Nós temos um poder que faz e nos ajuda a caminhar até o fim. O apóstolo Paulo, ele passando por toda essa situação, ele continua pregando o evangelho. Um homem que foi apedrejado, que foi caçado, que foi perseguido, que quiseram tantas e tantas vezes matar e passou por tantas e tantas lutas que ele cita aqui, ele não desistiu do chamado, ele não desistiu da vocação dele. Então eu quero te encorajar a você não desanimar. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 16, ele fala assim: por isso nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós não paramos, nós não retrocedemos. Mas ainda que o nosso homem interior, o exterior, perdoe, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia após dia. Ele fala: ainda que nosso homem exterior, essa carne, ela se corrompa, ela vem a perecer, o interior ele não para de ser renovado a cada dia. Ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, eu vou repetir, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem elas são temporais, mas as que se não veem elas são eternas. Paulo está dizendo: mantenha os seus olhos firmes na promessa que Cristo fez para você. Siga firme
Há uma coroa da justiça preparado para você. Não desista. Não desista, porque a graça que está em Jesus vai te capacitar a seguir. Então ele está dizendo, nós não desanimamos e você não pode desanimar. As lutas vêm, basta cada dia o seu mal, mas tem uma graça para te sustentar até o fim. Que Deus te abençoe. Grande abraço.